Olá a todos, o meu nome é Ruth Ponte e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Um Versículo, Uma Verdade. O vídeo de hoje, apesar de ser mais direcionado para uma certa faixa etária, pode ser ouvido e deve ser ouvido por todas as faixas etárias dos senhores crentes, das pessoas crentes, das senhoras crentes, porque o que eu vou dizer hoje é muito importante. E vamos hoje à carta que Paulo escreveu a Timóteo, portanto 1 Timóteo 4, versículo 12, e diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Pois é, jovenzinhos, pois é, jovenzinhos. Enfim, eu acho que toda a gente sabe, que toda a gente já passou, que toda a gente está a passar, sabe e pode concordar que a juventude é crítica. É crítica. Eu acho que é uma das piores fases que o ser humano pode passar. Porque o corpo está a mudar, as hormonas estão a mudar, está tudo a crescer, tudo a tornar-se diferente, estamos a conhecer outras coisas que não conhecíamos sobre nós próprios, enfim, sobretudo sobre o mundo, sobre como as pessoas reagem, sobre como nós reagimos. As reações dos jovens ficam alteradas, tudo fica alterado, os nervos à flor da pele, tudo. E há uma música portuguesa que eu gosto muito que se chama Não Há Estrelas no Céu, de Rui Veloso, onde ele canta-nos sobre, sobre o que é estar na juventude. E eu vou ler algumas frases desta música, porque eu acho que melhor do que isto, para exemplificar o que é a juventude, é impossível. E então ele diz assim, por exemplo: por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho. E o refrão diz: a primavera da vida é bonita de viver, tão depressa o sol brilha, como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar, parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Outra parte da estrofe diz: vejo-me à noite ao espelho, o corpo sempre a mudar, de manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar. Não vês como isto é duro, ser jovem não é um posto, ter de encarar o futuro com borbulhas no rosto. Para mim tudo é incerto, não pode ser sempre assim. Enfim, isto tudo para dizer que eu acho interessantíssimo estudar sobre esta parte da vida humana, mas estar nela é muito difícil. Mas sabem o que é mais incrível ainda? É que a Bíblia está cheia de conselhos incríveis para dar a pessoas como nós, que bem precisam deles. E aqui temos uma coisa que eu acho que é tão importante que Paulo diz para os jovens crentes, que é ser exemplo. E muitas vezes nós esquecemos de que estamos a ser observados e de que existe um montão de olhinhos à nossa volta a observar cada passo que nós fazemos. Por isso Paulo diz: ser exemplo. Outra coisa que eu também sei por experiência própria é como às vezes os jovens cristãos são desvalorizados dentro das igrejas por serem de menor idade. E aqui Paulo mais uma vez diz-nos ser exemplo. E nós perguntamos-nos como é que eu vou ser um exemplo? Não é preciso ter grandes cargos na igreja, não é preciso pregar na igreja, não é preciso ser conhecido pelas nossas palavras. Até porque falar, todos sabemos falar, mas pelos frutos os conhecereis. Então temos que ser exemplo pelos nossos frutos. E além da palavra, no trato, na maneira como nós nos comportamos, na maneira como nós tratamos as pessoas, no amor, que é algo tão difícil hoje em dia, é amar. No espírito, na fé e na pureza. E isto, ser o exemplo dos fiéis, portanto, ser o exemplo dentro da igreja. E uma coisa que o meu pai diz, enfim, é uma metáfora, não é? Um jogo de palavras, mas é que a igreja é o teste para ir para o céu. Porquê? Porque muitas vezes é dentro da igreja, que são aqueles em que nós deveríamos ver realmente a mudança, que nós vemos as piores coisas e as piores atitudes e claro, e depois dá-nos sempre aquele sentimento de pois, mas ele não era crente. Por isso, claro, viver em comunidade onde se supõe que as pessoas deveriam ser melhores e às vezes não são, é difícil. Por isso nós temos que exercer muito o amor. E claro, uma coisa que nós temos que nos lembrar é que
Não sabemos quando é que vai ser o nosso último dia, quando é que Jesus vai voltar ou quando é que nós vamos morrer. Por isso, não vamos desperdiçar a nossa juventude com coisas que nos podemos arrepender depois e que não vamos poder voltar atrás e que se calhar nem sequer vamos ter tempo para voltar para Jesus. Então, vamos tentar nunca sair de Jesus para não ter que voltar para Ele e se calhar não ter tempo e as coisas serem muito complicadas daí para a frente. Quando te sentires julgado por pessoas, ou na escola, ou no trabalho, ou no teu grupo de amigos, lembra-te que tu não lhes vais dar contas. A quem é que tu vais dar contas? A Deus, exatamente. Não aos homens. Então tenta agradar a Deus e não o que as outras pessoas querem que tu faças. Sê exemplo na pureza, sê exemplo na maneira como tu falas, naquilo que tu dizes, naquilo que tu pensas, naquilo que tu vês. Não andes por aí a deixar os teus olhos em sítios maus ou a deixar as tuas mãos em sítios maus. Até porque a Bíblia é bem clara, se uma mão te faz pecar, arranca fora. E acho que é isso que eu tenho a dizer-vos neste vídeo. Espero que possam refletir sobre isto, sobre esta mensagem que Jesus também me fez refletir anteriormente. E enfim, que nós jovens, que eu sei que é difícil porque eu também passo por elas, mas que nós jovens possamos ser exemplo. Não só para os fiéis, não só dentro da igreja, mas sim também fora. E é isso. Muito obrigada por assistirem e um beijinho. Até ao próximo vídeo.